Olá, meus amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um TV Atalaia Entrevista. Olá, meus queridos amigos, telespectadores, minhas queridas amigas, quarta-feira, carnaval aí já pipocando pelo Brasil inteiro. Muito bom dia. Estamos aqui começando mais uma edição do TV Atalaia Entrevista, o nosso programa de segunda a sexta, no horário das 8h10 até as 8h55, sempre no oferecimento do Lojão Fassolto e também da Clínica Unicat. Nós estamos aqui nessa semana do carnaval, mas ainda trazendo os problemas do dia a dia, porque a vida não para, não é? Tá todo mundo se divertindo, já procurando se divertir, já tem muita gente se programando para viajar, muita gente já viajou. Carnaval, a partir de sexta-feira, em Aracaju, começa realmente para valer com o Rasgadinho e com outros blocos, e no estado de Sergipe também. Aliás, o carnaval já começou desde que virou o ano, né? Com carnavais antecipados, com festas antecipadas, mas oficialmente o reinado de Momo começa na próxima sexta-feira, depois de amanhã. Mas como eu falei, os problemas do dia a dia permanecem. Você não pode fugir. Tem muita gente que está adorando chegar sexta-feira, porque passa sem cobrança, sem precisar cobrir cheque, sem o cobrador estar atrás, aí passa pelo menos as sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, ufa, pelo menos 6 dias de descanso, porque os problemas voltam à tona a partir da quinta-feira. Mas no programa de hoje, vamos conversar primeiro aqui com o presidente do Sintrase, Diego Araújo. Vamos abordar vários assuntos referentes à área aqui do nosso programa. Em seguida, nosso entrevistado é o diretor administrativo do Hospital de Cirurgia Milton Eduardo Santana, que se viu envolvido em uma denúncia de super salário, e ele vai falar sobre a situação do Hospital de Cirurgia, sobre essa polêmica que é quase que eterna. O Hospital de Cirurgia para de funcionar, não tem repasse da Prefeitura, não tem repasse do Estado, e quem sofre? Quem sofre é um parente seu, quem sofre é um amigo seu, quem sofre é você propriamente dito com essa situação. Então tem que ser dado um basta e ser encontrada uma solução. E o Dr. Milton, que é o atual diretor do hospital, vai falar para o público telespectador do Atalaia Entrevista. Muito bem, o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje é Diego Araújo, presidente do Sintrase, que está aqui no nosso programa e vai conversar com a gente a partir de agora no programa TV Atalaia Entrevista, porque a TV Atalaia é a verdadeira TV dos sergipanos. Diego, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Batalha. Já está brincando o carnaval, curtindo o carnaval aí, Diego? Está meio complicado com essa política do governo Jacques Barreto aí, até ter dinheiro para curtir o carnaval. E né? Muito bem, então vamos abordar aí pontos por pontos. Muito bem, vamos começar por o anúncio de greve no dia 19, vem greve aí? Exatamente, é uma greve geral, né? Todo o país deverá estar paralisado. Aqui em Sergipe, na última segunda-feira, nós realizamos uma assembleia conjunta com 14 entidades sindicais, mais 3 centrais sindicais, e chegamos aí à deliberação dessa greve do dia 19, como já ocorreu algumas no ano passado. É uma greve que tem como intuito a questão da reforma da Previdência, que está começando essa semana agora a sua tramitação aí na Câmara dos Deputados. E nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, seremos os maiores prejudicados se essa reforma passar da forma que está posta. Bom, você acha, Diego, que um movimento como este pode fazer com que deputados, depois, posteriormente, senadores, possam, por exemplo, mudar os votos diante do tudo que nós estamos vendo aí que o governo federal está fazendo? Será que eles seriam capazes de uma sensibilidade em função de uma greve? Eu creio que sim, até porque 2018 é ano eleitoral e grande parte, 2/3 do Senado vão ser renovados, né? Toda a Câmara dos Deputados pode vir a ser renovada, então eu acredito que as manifestações populares
contrárias à reforma da Previdência tendem a tensionar com que esses deputados e senadores percebam, como a campanha já está aí na rua, né? Quem votar, não volta. Ou seja, que quem votar contra o trabalhador, quem votar a favor do governo na reforma da Previdência, pode não votar aí para a Câmara ou para o Senado. Essa é a campanha que estamos intensificando. Quais são os pontos principais que levam vocês, servidores públicos, a questionarem e se posicionarem contra a reforma da Previdência? Então, a reforma da Previdência, do jeito que está posta, a mídia do governo federal está colocando como se os servidores públicos fossem uma casta diferenciada, ou seja, cheia de direitos, com altíssimos salários, quando a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Nós temos, logicamente, de 1 a 2% aí de uma diferenciada, que é os altos escalões judiciários, aquela coisa toda. Mas a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos não tem essas regalias todas, como auxílios disso e outras coisas lá que se dizem. Vamos usar o caso aqui de Sergipe. Hoje, o estado de Sergipe, o governador Jackson Barreto, paga menos de um salário mínimo por mês a mais de 3 mil pais e mães de família, ou seja, servidores efetivos desse estado. Então, esses que ganham menos de um salário mínimo por mês vão ser penalizados nessa reforma da Previdência, porque eles vão trabalhar mais, por exemplo, do que o trabalhador da iniciativa privada trabalha. Né? Então, a reforma ela está querendo equiparar, assim, entre aspas, uma coisa como se todo mundo tivesse naquela caixa diferenciada, como se todo mundo tivesse com aquela altíssima remuneração, quando a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. E outra coisa, não existe esse déficit nas contas públicas que aí o governo federal está dizendo. Algumas auditorias que já foram feitas provaram que se ele cobrar das grandes empresas, se ele tiver coragem de cobrar dos grandes empresários, o INSS tem superávit, não déficit. Falta transparência nas contas da Previdência? Tem alguma coisa obscura que vocês apontam? Falta, tanto na questão do INSS, que é o regime geral da Previdência, que aí, como eu estou dizendo, algumas auditorias feitas já comprovaram o contrário do que o governo Temer diz, porque o que acontece? Ele não cobra dos grandes empresários. Se ele cobrasse dos grandes empresários e arrecadasse, a balança estaria ajustada e ela teria déficit e não, superávit, desculpa, e não déficit. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, o governo Jackson Barreto adora dizer que... Me permite, você tem dados de que o governo federal, ou até mesmo o estadual, que os governos não cobram dos empresários? Porque, veja bem, existe uma decisão, hoje é lei, claro, de que um empresário, uma empresa só pode participar de qualquer licitação, de qualquer tomada de preço, ou coisa que o valha, se tiver todas as certidões negativas, dentre elas a do INSS. Então, você tem dados concretos de que os grandes empresários não recolhem a Previdência? Eu posso falar, por exemplo, de alguns perdões que foram dados no ano passado pelo governo Temer. A exemplo daquele perdão de 25 bilhões, se não me engano, que ele deu ao Banco Itaú, ao Grupo Itaú, Itaú Unibanco, que ficou aí bem publicizado. Então é o seguinte, a partir do momento que você dá um perdão desse a um grande... Aí você está deixando de cobrar do grande empresário. Você não está cobrando. A gente sabe de outros casos aí, por exemplo, dessas empresas... Um grande caso, essas empresas que abrem para pegar concorrência no serviço público, por exemplo. A gente sabe de muitas empresas dessas, que ao final do contrato não honram seus compromissos, as pessoas vão para a rua sem qualquer tipo de direito e aí depois acabam abrindo outras empresas. Né? É sempre esse ciclo que vem se renovando aí no nosso país. Agora mesmo, estava vendo que está para sair agora um perdão também para o Bradesco, dessa questão previdenciária. E por aí vai. Então, o que acontece? O governo ele deixa de cobrar, quando ele perdoa, ele deixa de cobrar, e deixando de cobrar, automaticamente você deixa de arrecadar. Você tendo uma queda da arrecadação e tendo um aumento nos pagamentos, porque é a questão da longevidade, enfim, o ciclo de vida natural vai aumentando o número de aposentados, então aí sim você passa a ter um déficit. Muito bem. Olha, meus amigos, aproveitem as ofertas do Lojão Fassolto. Semanalmente nós apresentamos aqui no TV Atalaia Entrevista as ofertas para que vocês possam se dirigir às 3 lojas Fassolto, aqui em Aracaju, na Simeão Sobral, em Lagarto ou então na cidade de Estância. Acompanhe comigo as ofertas. Vamos conhecer as ofertas da semana. Linguiça toscana Frimeza, R$ 8,79 o quilo. Hambúrguer Frisa, 65 centavos a unidade. Nescau Prontinho, 200 ml, R$ 1,19 a unidade. Sabão Barra Proeza, R$ 3,49 a unidade. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local, Lojão Fassolto, Aracaju, Estância e Lagarto.
Voltamos então após as ofertas do Lojão Fassolto. Diego, falta diálogo da atual gestão com vocês do Sintrase. Você falou há poucos instantes, 3 mil servidores ganhando menos do salário mínimo. Isso é ilegal, começa por aí. Então, falta diálogo. E qual é a explicação que é dada para essa questão, para essa defasagem? Falta diálogo. O governo Jackson ele não dialoga não só com o Sintrase, mas com a grande maioria dos sindicatos. Tanto é que ontem estávamos lá em 14 categorias. O governo sempre utiliza a questão da desculpa da Previdência, do rombo da Previdência estadual. Mas aí é um outro cenário, por exemplo, nós, trabalhadores, temos direito à representatividade no Conselho Previdenciário. Desde que o governo Jackson assumiu o governo, essa representatividade ela não foi efetivada, ou seja, os trabalhadores não têm a sua representação nesse Conselho da Previdência. Então, nós, de certa forma, temos que aceitar as contas, o número do jeito que vem, sem saber efetivamente como eles estão. Para que você tenha uma ideia, ele diz que eu não posso conceder, e já vem esse discurso, esse já é o 6º ano, por causa do rombo da Previdência, por causa do déficit previdenciário mensal, eu não posso conceder reajuste aos trabalhadores. Eu não posso conceder a reposição da inflação. E aí já vão 40% de perda para que se tenha uma ideia. Então, assim, o governo ele não dialoga. Quando ele dialoga, é para apresentar esse cenário de crise e dizer que nada pode fazer. O governo esse que se comprometeu durante a campanha, e todo mundo sabe, que inclusive iria criar uma loteria estadual, né, para capitalizar a Previdência. Governo esse que prometeu que ia vender um monte de imóveis do Estado para que esse dinheiro servisse para a capitalização da Previdência. Governo esse que fundiu os fundos previdenciários no ano passado e com essa fusão disse, não sei se todo mundo se recorda, que ele disse que até o final do ano o pagamento dos aposentados estaria garantido. No mês seguinte ele já não pagou mais os aposentados. E o que é que acontece? Veio terminar de pagar o salário de dezembro agora no dia 31 de janeiro, que é algo extremamente grave. Então ele utiliza desse subterfúgio da crise previdenciária do Estado para não pagar os salários em dias e para não conceder as reposições inflacionárias. Muito bem, estamos conversando aqui com Diego Araújo, que é o presidente do Sintrase aqui no nosso programa. Vem aí a nova Unicat. A Unicat com amplas e modernas instalações, atendimento totalmente informatizado. A Unicat com a equipe médica do mais alto gabarito e a Unicat com equipamentos da última geração. Eu vou chamar um rápido intervalo e volto aqui com o Diego Araújo, que é o presidente do Sintrase.